Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Professor Marcos Vinícius Santana, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Boa tarde, Alberto Borém. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão aí presentes. Boa tarde aos nossos ouvintes. Fizemos um mistério, eu e o Adalberto, no início do CBN Cotidiano, a respeito da história que você vai trazer daqui a pouquinho. A gente citava alguns pontos dessa história, mas sem citar o nome, evidente, desses personagens da história. A gente falava, por exemplo, dessa ligação com o Rio de Janeiro. Eu citava o fato de um desses personagens ter uma estátua na cidade de Vitória. E agora sim, o senhor pode adiantar de quem a gente está falando. Ah, sim. Então hoje o povo não foi não rolou spoiler, né, da nossa conversa. Ainda Bom, para não. começar, você já é pai já, Alberto? Alguém aí do estúdio é pai? Já Não. celebrou domingo? Não, né? Não. Então, Celebrou só feliz dia. Fique à vontade. Não, então o Feliz Dia dos Pais vai mais para os ouvintes mesmo, né? Porque hoje a gente não vai falar esses personagens que nós falaremos, não é à toa. Nós tivemos aí no último domingo o Dia dos Pais e eu gostaria de começar falando basicamente, rapidamente, a história da data, né? O Dia dos Pais ele começa aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem uma história interessante também, que é através do William Smart, que era um veterano da Guerra Norte-Americana, né? E ele foi pai de 6 filhos, inclusive um recém-nascido, quando a sua esposa acaba falecendo em trabalho de parto. E aí a sua filha, Sonora Smart, ela ouviu uma homenagem, um sermão muito bonito no Dia das Mães, lá na cidade dela, que era um distrito de Washington. E aí ela começa uma campanha para ter também o Dia dos Pais, né? Muito em virtude de celebrar a imagem do seu pai, que foi um pai, né, que criou seus 6 filhos sozinho, etc. E aí nessa campanha, em 19 de junho de 1910, que era o aniversário dele, né, aniversário do Billy Smart, começa o Dia dos Pais lá nos Estados Unidos, em Washington, que depois, posteriormente, passa pro país todo. Na década de 70, ele é colocado como uma data nacional. Aqui no Brasil, tem muito a figura de Silvio Bering, que fazia parte do jornal Globo. Uhum. E aí, em 53, ele institui essa data, principalmente visando atrair anúncios de jornais de produtos que poderiam ser dados como de presente no Dia dos Pais, né? Então foi uma campanha publicitária, ele era publicitário, e inicialmente é escolhido o dia 16 de agosto, porque em 1953 foi um domingo e era dia de São Joaquim, que na tradição católica é o pai de... Não, na tradição católica não, na história foi o pai de Maria, né? E aí, dentro da tradição católica, o catolicismo muito forte na cultura brasileira, na época, foi escolhido como uma data propícia aí para celebrar o primeiro Dia dos Pais, em 53. A data de São Joaquim acaba mudando, né? Passa para junho, mas o Dia dos Pais acaba permanecendo o segundo domingo do mês, muito em virtude porque o Dia das Mães também estava dando certo, né? E também era uma estratégia de ser uma data que preenchia esse vazio entre o Dia das Mães e o Natal, que eram datas aquecidas aí em relação à venda e ao comércio. E aí a gente passa a celebrar o Dia dos Pais. E aí, vendo os pais da história, né? A gente sempre escrevi sobre isso também na coluna em A Gazeta, quem puder dar uma olhada, tá lá no nosso site. Mas que quando a gente pensa assim, a história do Espírito Santo, obviamente vem à mente assim, alguns pais. Primeiro, Vasco Fernandes Coutinho e seu filho, Vasco Fernandes Coutinho, filho, que foram aí capitães hereditários, né? Um que foi de 1535 a 1561, data do início da colonização até a sua morte, e depois o seu sucessor, que vai de 1561 a 1589. E os outros pais, filhos que eu também escolhi para falar é Maracajaguaçu e Araribóia, líderes dos Temiminós, um povo indígena que habitava ali a região que hoje a gente conhece como Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e tinha também outras localidades espalhadas aqui pelo Sudeste.
E que na história do Brasil eles são colocados num fato muito interessante, que era o seguinte: eles sempre estiveram em conflitos muito antes da colonização, né? E principalmente em conflitos com os tamoios, que era também um povo indígena que habitava ali a cidade do Rio de Janeiro. E são conflitos constantes até após a colonização, né? E aí, com a chegada dos franceses, chegando aqui no que se entendia como território português à época, e a investida ali na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, cria-se uma aliança muito interessante, porque os Temiminós se aliam aos portugueses, colonizadores, e os tamoios se aliam aos franceses. Então faz uma junção aí de inimigos, de rivalidades históricas, e isso faz com que colonizadores e colonizados se unem nessas brigas, né? E nessa década aí de 1550, a coisa fica um pouco ruim para os Temiminós e eles precisam sair em retirada, né, daquele território que eles tinham como deles ali ocupados no Rio de Janeiro. Eles pedem ajuda à capitania do Espírito Santo, a Vasco Fernandes Coutinho, que ordena a ida de diversos navios para poder resgatá-los, os Temiminós, liderados por Maracajaguaçu na época. As fontes, assim, as narrativas são meio conflituosas de dizer que se Araribóia veio inicialmente, né, ou se ele ficou na região onde a gente conhece como Campos ali, depois ele vem para o Espírito Santo. Agora a gente pensa essa história, principalmente essas histórias mais longevas, né, quando se pensa do ponto de vista de cronológico mesmo, a colonização está um pouquinho longe, a gente vê, por exemplo, alguns colocam que Araribóia e Maracajaguaçu, na verdade, eram irmãos, Uhum. ou que na verdade eles não tinham parentescos, que eles receberam terras em Guarapari, etc. Isso faz parte muito do que a gente chama na história do revisionismo, né, do surgimento de novas fontes, de novas narrativas, mas tendo como base a ampla bibliografia que a gente tem de história do Espírito Santo, colocam os dois como pais e filhos e que eles vêm para cá, né, por intermédio de Vasco Fernandes Coutinho e principalmente com a ajuda do padre Brás Lourenço, que era um padre jesuíta que habitava aqui o Espírito Santo. E aí, em 1556, com a ajuda desse Brás Lourenço que eu disse, o Maracajaguaçu ele funda o que a gente chama de aldeamento, né, de povoado, na base do Mestre Álvaro, chamado de Nossa Senhora da Conceição da Serra, que posteriormente esse povoado vai crescendo, vai se multiplicando e vem a ser o que a gente conhece como a cidade da Serra. Araribóia, é fato que ele esteve aqui presente no Espírito Santo, e o curioso é que, num determinado momento, eles tinham uma relação, os Temiminós e portugueses, que era aquela coisa meio que de amor e ódio, né? Eles passaram, por exemplo, por catequização, passaram por batismo católico, mudança de nome, mas constantemente eles tinham alguns aflitos, alguns conflitos, principalmente muito no entorno do que eles pensam, do que eles tinham como interesse, né? Sempre cada um visava o seu lado econômico, obviamente, de domínio, então eles tinham assim alguns conflitos. Mas o curioso é que eles atuaram constantemente em ajuda de defesa da terra. Era o que eu Eles ia te atuaram perguntar, Marcos. Isso, fica à vontade. Você citou o amor e ódio, mas precisaram um do outro no momento de conflito externo, né? De ameaça externa. Exatamente, eles atuaram constantemente, por exemplo, na defesa contra invasões holandesas, não só em Vitória, mas também na região onde hoje a gente conhece como Itapemirim, né? Então eles atuaram bastante nesse sentido de defesas externas, porque, obviamente, eles tinham um interesse em comum, que era a defesa da terra. Muito em cima dessa questão digamos, de segurança, né, de poderio militar e etc., Maracajaguaçu ele permanece onde foi inicialmente a construção do povoado da Serra, né? E vem mais para perto de Vitória, Araribóia, liderando alguns indígenas, justamente para ser um entreposto de comunicação entre Maracajaguaçu, onde hoje a gente conhece como Serra Sede, né? E está mais próximo à capital, para, quando fosse necessário, pudesse fornecer uma ajuda, digamos, militar, né? E aí ele funda um povoamento que futuramente vem a ser Carapina, né? Que vai crescendo, que posteriormente vai incorporado como parte da cidade da Serra,
E, e isso se destaca como eles estiveram, de fato, presentes, né, na criação dessa cultura, da identidade, principalmente não só do capixaba, mas o ser serrano, o ser da serra, os nomes que estão ali presentes, como a própria Carapina também, né, e o pilar da identidade, de construção da identidade do serrano e capixaba, passar por esses indígenas temiminós. Eles, no determinado momento, eles não, Araribóia e alguns liderados temiminós, eles fazem parte da expedição de Estácio de Sá, que vai até o Rio de Janeiro retomar, a, não é uma concepção de cidade que a gente tem hoje, né? Mas retomar o Rio de Janeiro, que já estava sobre a alcunha de França Antártica, Uhum. né? Que foi uma colonização francesa aqui no Brasil, onde hoje a gente conhece como Rio de Janeiro, liderado por Villegagnon, e ele ajuda fortemente, né? E aí a gente pode colocar até capixabas estando presentes nessa expedição de retomada da cidade do Rio de Janeiro. E aí é fundar, obviamente, os criminosos e os portugueses conseguem essa retomada, é fundada a cidade do Rio de Janeiro, e aí ele recebe, em vez dele ficar com a Ilha do Governador, que inicialmente era o território do seu povo, Estácio de Sá dá a ele um outro terreno, um outro território do outro lado da Baía de Guanabara, que aí serviria estrategicamente no sentido de segurança, porque os portugueses ficariam de um lado e Araribóia de um outro, meio que coordenando, né, vigiando a entrada ali da Baía de Guanabara, que futuramente venha a ser a cidade de Niterói. E o curioso é que quando a gente coloca, por exemplo, faço até um desafio para os ouvintes, se colocar algo como no Google como cidade fundada por indígena, ou primeira cidade fundada por um indígena, vai colocar Niterói como a única cidade do Brasil fundada por indígena, ignorando totalmente a participação de Maracajaguaçu na fundação de Nossa Senhora da Conceição da Serra, que vem a ser a cidade da Serra. Uhum. Então, assim como Niterói, a cidade da Serra também foi uma das poucas cidades do Brasil a ser fundada por um indígena, e isso não é contabilizado porque se dá uma importância maior a Brás Lourenço do que a Maracajaguaçu, e que a gente sabe que não é verdade, né? Então, esses pais e filhos que estão aí na história do Brasil, né, e fortemente lembrado na história do Rio de Janeiro, são aí elementos capixabas que têm o Espírito Santo cravado em sua história. Vocês falaram da estátua. A estátua, existe uma discussão grande. A estátua do Araribóia hoje, ela é muito curiosa porque ela foi feita pelo Carlos Crepas, né, que foi um escultor italiano, o mesmo escultor que fez Dona Domingas, que fez a professora Ernestina, que está dentro do Parque em Moscoso. E na época surgiram muitas críticas porque ele é um indígena musculoso e que não fazia parte do biotipo indígena ser musculoso daquela forma, o indígena era mais magro. Existe também uma discussão de que inicialmente não era Araribóia que Carlos Crepas ou Crepaz esculpiu. Na verdade, aquilo ali era um monumento em homenagem ao indígena capixaba e que com o passar do tempo a Araribóia foi tendo um sentido popular dado a ele. Outra curiosidade também é que ela é o que a gente chama de monumento itinerante, né? Que ele vai trocando de lugar, um monumento nômade. Ele já esteve em vários locais da cidade de Vitória, e isso foi muito representado quando ele foi retirado da beira-mar e colocado em um outro lugar da cidade, e surgiu uma marchinha de carnaval na década de 60 pedindo para colocar o índio de novo no lugar, o índio de novo na beira-mar, porque era o local dele. Hoje ele está ali dentro do estacionamento do Saldanha da Gama, e é um monumento extremamente representativo para a nossa cidade, que, como eu disse, fica nessa dúvida se era Araribóia ou não, mas é um monumento que representa a força indígena, a formação do indígena, a identidade do ser capixaba. Mas você dizia e me chamava a atenção sobre a ausência da serra, né, esse resultado da busca, da pesquisa. Pode parecer óbvio, mas eu preciso te perguntar por que você acha que essa história deles, tanto do Maracajagaçu quanto de Araribóia, por que não são tão lembrados assim quanto de outros personagens da época? Eu acho que pelo fato do ser indígena mesmo, né? Do estar sempre numa posição subalterna, por não dar de fato uma
uma necessária visibilidade, porque, por exemplo, quando a gente pensa que não é colocada a Serra como uma fundação indígena, o Brás Lourenço ele exercia ali o que a gente coloca como processo de catequização. O processo administrativo, o processo de funcionamento da engrenagem do que veio a ser a Serra, era todo de propriedade de Maracajaguaçu e dos Temiminós. Né? Então foi sim uma cidade fundada, se não foi fundada unicamente por indígena, o indígena esteve entre os fundadores. Né? Então acho que é muito disso, desse ocultamento, desse apagamento, né? Que a gente tem constantemente como subalternizados na nossa história. Ainda no início do seu comentário, o Paulo Jorge respondeu pra gente que a estátua é do índio Araribóia, agora que o Marcos Vinícius explicou que tá ali na curva do Saldanha, dentro do Saldanha da Gama, ali na beira-mar, monumento de referência, como explicou o professor Marcos Vinícius Santana. E aí eu ouvi o senhor discutir e falar sobre isso, me corrija se eu estiver errado. Então, Estácio de Sá foi o comandante português e Araribóia, o aliado indígena estratégico sem o qual essa vitória seria muito mais difícil, lá no Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Entendi perfeitamente. Obrigado pela participação de hoje. Marcos Vinícius Santana, um prazer ter a sua companhia. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente falar sobre a nossa história, ainda mais quando a gente fala de elementos aí que não têm a necessária visibilidade, né? Então, viva Maracajaguaçu, Araribóia, os Temiminós, que tiveram uma participação tremenda na construção da identidade do brasileiro, na construção da identidade do carioca, do capixaba, do ser de Niterói. E um abraço a todos os papais capixabas que estão nos ouvindo. E quem puder me siga no Instagram, @Santana Marcos Vinícius com U, que eu conto essa e outras histórias. Muito obrigado, um abraço para todos aí no estúdio. Aliás, Marcos, antes de você desligar a ligação, o Leonardo pergunta o seguinte: ele quer saber se a estátua do índio, do indígena do Araribóia, tem relação com a lenda da Gruta da Onça. Tem alguma relação? Não tem não. A lenda da Gruta da Onça é que seria ali onde hoje é a Gruta da Onça, um indígena foi molhar o rosto, né? E ele viu no reflexo da água uma onça, e aí ele pôs-se em retirada, e ali foi sempre lembrado como um local que tinha uma onça temida, que tinha uma representação. Mas esse indígena não tem uma representação com Araribóia, a não ser que, caso seja verdade a teoria de que a estátua não seria Araribóia, e sim a representação de todo indígena capixaba. Aí Aí, de essa alguma forma, relação também. seria real, né? Exato, aí estaria lembrando esse indígena que deu origem à lenda da Gruta da Onça, né? Mas, no geral, ele representa aí todo o povo indígena que construiu nossa identidade. Tá feita a explicação. Obrigado, Marcos Vinícius Santana, e também ao Leonardo pela participação. Lembro que esse papo, essa conversa sobre o Maracajaguaçu e o Araribóia ficarão disponíveis no site da CBN